Salve, salve, torcida, voltamos para o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, daqui a pouco o Vasco enfrenta o Vila Nova fora de casa. Vamos falar bastante desse jogo, o que aconteceu na escalação do Vasco que deixou o torcedor revoltadíssimo. Vamos falar disso, vamos falar também aqui do novo diretor executivo do Vasco que já está mapeando reforços para o nosso clube. E também o Jorge Salgado, tirando do próprio bolso para bancar as dívidas do Vasco e o Transferban com o Ricardo Sapinto. Vamos falar desse assunto, mas antes de começar o vídeo já sabe, né? Deixa o likezão aí, como de costume, para fortalecer demais. Muito importante você clicar no gostei aí, pro YouTube recomendar para mais vascaínos. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Você não sabe tanto que me ajuda, cara, para me chegar aí a 170 mil inscritos. Se inscreve aí no canal, é muito simples, é de graça. Também ativa o sininho das notificações aí para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, hein? Valeu demais a galera que tá se inscrevendo aí. Bom, pessoal, o Vasco vai jogar daqui a pouco às 4h30 da tarde contra o Vila Nova em Goiânia. Esse jogo terá transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco vai ter aí inúmeros desfalques para essa partida e o técnico Maurício Souza vai mexer no time por conta própria, hein, cara? Vai tirar um jogador especial importantíssimo na marcação do Vasco, né? O Yuri Lara foi barrado pelo técnico Maurício Souza e perdeu a vaga de titular para o Zé Gabriel. Ao que tudo indica, o volante Zé Gabriel será o titular hoje e também vamos ter a volta do Figueiredo no time do Vasco, né? O jogador que ficou machucado por algumas rodadas, também cumpriu suspensão, ficou de fora daquele jogo contra o Sampaio Corrêa e também ficou de fora do último jogo contra o Ituano devido a uma lesão. Está de volta e deverá ser titular. Quem também não joga hoje é o Anderson Conceição, que tomou o terceiro cartão amarelo, está fora, e o Danilo Bosa será o titular. O provável Vasco hoje deverá ser o Thiago Rodrigues, a lateral direita, Gabriel Dias, a zaga, Quinteiro, também o Danilo Bosa, Edmar na lateral esquerda. No meio campo a grande mudança, né? Eu fiquei muito surpreso quando eu vi que o Vasco não iria colocar o Yuri Lara como titular, né? Que o Maurício Souza teria barrado ele do time e colocar o Zé Gabriel. Eu fiquei muito revoltado porque o Yuri Lara é um dos melhores jogadores que temos, né? O cara se doa, se mata dentro de campo para ajudar o Vasco a vencer as partidas e o cara vai tirar ele do time, né, velho? Infelizmente, o Zé Gabriel vai entrar aí como titular, nada contra o Zé Gabriel, mas sim porque o cara tirou o Yuri Lara do time, mano. Esse projeto de treinador só faz cagada. Acho que tá bem óbvio para todo mundo que o grande projeto do Maurício Souza é não subir o Vasco. Acho que tá bem claro isso para todo mundo, né? Mas, infelizmente, a diretoria do Vasco, tampou os olhos. Vai Maurício Souza, vai na fé, que a gente tem total confiança no seu trabalho, em todo o trabalho da sua carreira, os seus números perfeitos, né? Como disse o Carlos Brasil na apresentação do treinador. Ridículo, né, cara? É ridículo, mas infelizmente é o que temos e o Maurício Souza fez essa cagada no time do Vasco e o Zé Gabriel vai ser titular, jogando ao lado do Andrei, Nenê na armação, o ataque, como eu disse, Figueiredo de volta no lugar do Eric e também o Gabriel Peck e o centroavante lá isoladão, Raniel. Esse será o time do Vasco que entrará em campo mais tarde, às 4h30, para vencer o Vila Nova. O Vila Nova, adversário do Vasco hoje, não vence, meu amigo, há 13 jogos. Se o Vasco não vencer esse time hoje, meu amigo, pode parar, não vai subir para a primeira divisão, último colocado da Série B. E se o Vasco não ter forças para vencer o Vila Nova, vai ganhar de quem, meu amigo? Vai ganhar de quem? Tem que mandar embora hoje esse treinador em caso de derrota, em caso de empate, na minha opinião. Porque o Vasco não pode ficar 3 rodadas sem vencer na Série B, isso é inadmissível. Tem que mandar embora esse treinador fraco em caso de um resultado que não seja favorável para o Vasco hoje. Se o Vasco, e supondo que o Vasco empate, não venha com essa ladainha, conquistamos um ponto fora de casa. Enfia esse ponto lá naquele lugar, meu amigo, porque hoje é vitória, hoje é 3 pontos, só os 3 pontos interessam pro Vasco, joga com o último colocado, o Vasco tem a obrigação de vencer o Vila Nova, se não vencer, tem que arrancar a força esse Maurício Souza lá dentro do Vasco, porque o que ele está fazendo com o time do Vasco é um absurdo, ele destruiu o projeto do Vasco de voltar para a primeira divisão, ele e o Carlos Brasil. Eu tô muito revoltado com o que está acontecendo dentro do Vasco, no futebol do Vasco, não na parte interna, né, porque a gente está aguardando a SAF, mas no futebol, no campo, eu tô muito revoltado e preocupado. Porque se esse Carlos Brasil ficar mantendo esse treinador no comando do Vasco, o Vasco não vai subir. O Vasco não vai subir, vai jogar a 6ª Série B em 2023 se continuar com essa porcaria de treinador. Vamos ver como que vai ser o jogo de hoje, se vai ter uma postura de homens, se esses caras vão honrar essa cruz de malta aqui dentro de campo. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo de logo mais, na minha opinião, vai ser 1-0 Vasco ao gol do Nenê, meu amigo, ó, pra lavar a alma daquele jeito. Complicado, o Vasco com certeza não vai ter vida fácil,
porque infelizmente as limitações do Vasco fazem o adversário crescer. Foi assim no jogo contra o Ituano. Não é porque o adversário é melhor que o Vasco que se torna fraco e deixa o adversário jogar. É isso que eu sempre vejo nos jogos do Vasco, né? Os caras criam coragem de onde não tem quando enfrentam o Vasco, e o Vasco treme quando enfrenta alguns times que jogam dessa maneira. Foi assim contra o Novo Horizontino, foi assim contra o Sampaio Corrêa, que amassou o Vasco, humilhou o Vasco, e também foi assim em São Januário na última rodada contra o Ituano. Espero que não seja hoje e que o Vasco consiga pelo menos vencer essa partida, porque o que interessa é os 3 pontos. Bom, pessoal, o Vasco aí resolvendo algumas questões, né, que emperravam a transferência de jogadores, registrar jogadores, como por exemplo o Alex Teixeira. O Jorge Salgado, meu amigo, olha só que surpresa, tirou do próprio bolso o dinheiro do Transfer Ban para bancar a dívida com o Ricardo Sapinto, dívida feita pelo seu Zé do Táxi e também o seu Alexandre Campelo. Na minha opinião, esses dois foram os culpados de terem contratado esse treinador e de não ter pagado os salários dele, né? O Vasco deveria ter a obrigação de chamar o Alexandre Campelo: você vai pagar essa dívida aqui pro Vasco conseguir registrar jogadores. Mas o Jorge Salgado não quis problemas, resolveu aí ele mesmo pagar. Informações também que ele está pagando salários aí dos jogadores do seu próprio bolso. E vamos ver como que vai ficar essa situação. No mais tardar aí, o Vasco deverá ter essa solução resolvida para registrar jogadores na terça-feira. Aí o Alex Teixeira pode ser registrado no BID da CBF a partir de terça-feira. Acredito eu que pode ser assim, já que o Vasco vai pagar a dívida, se eu não me engano, segunda-feira, ou já pagou ontem, e só deve compensar com certeza na próxima segunda. Se tiver pago a dívida ontem, na sexta-feira, segunda-feira já cai na conta do técnico Ricardo Sapinto e tá tudo sanado, né? E a FIFA vai ter que retirar esse transfer ban, e na terça-feira ou quarta-feira o Vasco registra o Alex Teixeira, que foi o único reforço contratado até agora, né? O Vasco segue mapeando o mercado, e o novo diretor executivo do Vasco, que vai trabalhar com a 777 Partners, Paulo Brax, já está mapeando o mercado para o Vasco. Ele sabe que o Vasco precisa de reforço, só que o Vasco corre contra o tempo aí para resolver a situação da SAF, porque sem a SAF o Vasco não vai contratar jogadores de peso, não vai trazer jogadores interessantes para o elenco do Vasco, porque a janela de transferência se encerra, se eu não me engano, dia 15 de agosto. O Vasco não vai ter tanto tempo assim para contratar jogadores e vai ter que tentar deixar o mais rápido possível encaminhadas as negociações. Logicamente, torcer pelo impossível, que os jogadores que o Vasco tem interesse esperam a SAF acontecer no Vasco. Se isso ficar demorando demais, o Vasco não vai conseguir fechar grandes contratações. Isso se conseguir fechar alguma contratação agora, porque partindo do próprio clube, o Vasco não vai contratar ninguém. Vai trazer jogadores como trouxe aí o seu Caso Brasil, esse Lucas Oliveira, como foi o Zé Gabriel, que vai ser titular hoje, como foi aí o Zé Santos, como foi esses jogadores fraquíssimos aí que o Vasco contratou. É esse tipo de atleta que o Vasco hoje, com suas próprias pernas, tem condição de contratar. Se depender da SAF, se depender da 777 Partners, aí sim a história muda. Só que devido a esse grande processo que está lá na justiça, o Vasco não consegue derrubar a liminar que obriga o Vasco a mostrar na íntegra o seu contrato com a 777 Partners. Enquanto o Vasco não derrubar essa liminar, não vamos conseguir resolver essa situação, não vai dar seguimento à SAF. Está tudo alinhado para acontecer a votação no Conselho Deliberativo e depois na AGE do Vasco. Só que essa demora aí nessa liminar tá enrolando todo o processo do Vasco, e essa semana a gente espera que tenha uma grande solução e que nessa semana mesmo seja marcado esse Conselho Deliberativo, pelo menos aí até sexta-feira, para o torcedor tentar ter uma paz imediata, né? E lógico, tentar agilizar o mais rápido possível a AGE para o Vasco ser vendido e os norte-americanos assumirem o poder do clube já no início de agosto, que na minha opinião daria tempo sim para o Vasco ter 2 semanas para contratar jogadores. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa enrola toda que é a SAF, quais as posições você gostaria que o Vasco contratasse. Na minha opinião, as laterais são extremamente importantes o Vasco reforçar, já que na lateral esquerda só temos um lateral, meu amigo, só o Edmar. O Riquelme só volta a jogar o ano que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e comenta aí embaixo qual o seu palpite para Vasco e Vila Nova e Vasco. Lembrando a galera que assim que acabar a partida tem pós-jogo, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis.